Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta que muda o sistema de impostos do Brasil. O texto prevê um período de transição entre o modelo atual e o novo e a devolução de parte dos impostos pagos pelos mais pobres. A votação na Câmara dos Deputados foi histórica. Há mais de 3 décadas, a reforma tributária está em discussão no Congresso. O objetivo da reforma, segundo os autores, é simplificar o sistema de impostos, reduzir custos, gerar empregos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. A condução do presidente Arthur Lira é muito republicana, ouviu todo mundo, só colocou para votar quando tinha segurança de que tinha conseguido quase um consenso. Só os extremistas aí que quiseram demarcar, mas não foi suficiente para impedir um placar absolutamente expressivo, né, da vontade nacional. Nos últimos dias, Lira, Haddad, o relator Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, e o secretário especial da reforma, Bernard Api, se reuniram com prefeitos, governadores e entidades empresariais para costurar o texto final. Fizeram concessões em nome da aprovação. A sessão de ontem acabou perto de 2 horas da manhã, com palmas e foto oficial. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 382 votos a favor e 118 contra. Em segundo turno, com 375 votos a favor e 113 contra. Bem mais do que os 308 votos necessários. No primeiro turno, dos 99 deputados do PL, 20 votaram a favor, mesmo depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou a bancada a votar contra a proposta. O Republicanos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que declarou apoio à reforma, ajudou na aprovação com 36 votos em cada turno. O partido tem 41 deputados. Do União Brasil foram 48 votos dos 58 deputados. Parte da bancada tinha chegado a pedir o adiamento da votação, em meio à negociação com o governo pelo Ministério do Turismo. O PT, partido do presidente Lula, deu 100% dos votos para a aprovação da reforma. Pouco antes das 3 horas da tarde, o plenário da Câmara dos Deputados concluiu o processo de votação da reforma tributária. A proposta segue agora para o Senado Federal. A reforma prevê que IPI, PIS e COFINS serão unificados num novo tributo federal, o CBS, gerenciado pela União. O ISS, Imposto Municipal, e o ICMS estadual viram o IBS, sob gestão de estados e prefeituras. A reforma promete dar fim à cobrança de impostos sobre impostos, uma prática que encarece a cadeia produtiva, eleva o preço dos produtos e atrapalha a competitividade da economia brasileira. O período de transição para unificar os tributos vai durar 7 anos. A implementação começa em 2026. A partir de 2033, impostos atuais serão extintos. Bens e serviços essenciais, como serviços de saúde, de educação, medicamentos, transporte coletivo urbano, atividades artísticas e culturais, terão alíquotas reduzidas. O Senado vai fixar alíquotas de referências durante a transição para o novo regime. Depois, leis federais e estaduais e municipais vão definir as alíquotas finais. Mas elas terão de espelhar a carga tributária de hoje, para não haver aumento da carga. O Conselho Federativo vai centralizar a arrecadação do futuro IVA estadual e municipal e distribuir o dinheiro para prefeituras e governos estaduais. Será criado um fundo de desenvolvimento regional com o objetivo de reduzir desigualdades regionais. O fundo começaria a fazer repasses em 2029. A reforma também prevê a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, com isenção total de tributos. Poderão ainda ficar isentos remédios para tratamento do câncer, itens de cuidado à saúde menstrual e de acessibilidade para pessoas com deficiência. O projeto prevê um imposto sobre bens e serviços considerados prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. O relator previu a possibilidade do cashback, ou seja, a devolução dos valores arrecadados com os novos impostos para a população de renda mais baixa. Os donos terão de pagar uma tarifa anual, como hoje é o IPVA, sobre jatinhos, iates e lanchas. A reforma estabelece a obrigatoriedade de uma tributação progressiva para as heranças. Quanto maior o valor recebido pelo herdeiro, maior será a alíquota. O projeto ampliou a isenção de impostos para entidades religiosas,
permitindo que organizações assistenciais e beneficentes vinculadas a igrejas e templos também não paguem tributos. De última hora foi incluída uma mudança. O texto abre brecha para que estados e o Distrito Federal possam criar um novo tributo local sobre itens primários e semi-acabados, como minérios e produtos agropecuários. O imposto ficaria em vigor até 2043 para financiar investimentos. O relator Aguinaldo Ribeiro argumentou que foi um pedido dos governadores. O presidente da Câmara disse que conversou por telefone com o presidente Lula, que agradeceu a aprovação da reforma. Lira analisou os próximos passos da tramitação agora no Senado. O Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, não é? Com um olhar mais agudo, e nós saberemos respeitar e avaliar o texto que com certeza deve voltar do Senado. Então isso vai ser ainda um longo caminho, mas assim, em nome da Câmara dos Deputados, numa rápidas palavras, o nosso sentimento hoje é de dever cumprido. O relator também disse que já está negociando o texto com o Senado. Nós já estamos conversando com vários senadores, o presidente, senador Rodrigo Pacheco, acompanhou todo esse processo, conversei muito com ele, com vários senadores. Então, de qualquer sorte, o Senado já está envolvido e tenho certeza que nós estaremos acompanhando com esse mesmo clima colaborativo para que a gente possa concluir no segundo semestre também a aprovação do Senado Federal. No fim da tarde, o presidente Lula reuniu no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, o relator da reforma, ministros e representantes de partidos aliados e de outros partidos que apoiaram o texto. Lula agradeceu pelas votações de projetos durante a semana e disse que são importantes para o país. Aprovou hoje o projeto que estabelece uma regra favorável ao governo no conselho que analisa as disputas do fisco com contribuintes. O projeto do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi à votação na tarde desta sexta-feira, depois do apelo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da conversa do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. O CARF é a última instância que julga conflitos entre o contribuinte e o fisco. Pela proposta aprovada hoje, em caso de empate nas votações no CARF, nas disputas sobre o pagamento de impostos entre a Receita Federal e o contribuinte, o voto de desempate será do representante do governo. A atual lei aprovada pelo Congresso em 2020 prevê que o empate nas votações favoreça o contribuinte. A previsão inicial do Ministério da Fazenda era arrecadar até 50 bilhões de reais a mais com a nova regra. O relator manteve o acordo entre o governo e a Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê desconto de juros e multa caso a empresa seja derrotada no CARF, e incluiu a possibilidade de o contribuinte acionar a justiça sem depositar o valor da garantia. Mas o setor produtivo vê a volta do voto de qualidade como um grande retrocesso. Em nota divulgada essa semana, a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que o governo federal não deve tentar promover a arrecadação a qualquer custo. A frente afirmou que o CARF deve funcionar como um tribunal administrativo que garanta a imparcialidade necessária de tratamento entre os interessados. Não se pode esperar do Conselho um favorecimento ao fisco e tampouco ao contribuinte. Com a evolução das negociações, a frente decidiu não criar obstáculos à votação do projeto. A Confederação Nacional da Indústria declarou hoje que a volta do voto de qualidade no CARF é preocupante e que a regra em vigor dá maior equilíbrio aos contribuintes e fiscos nas discussões tributárias. A votação do arcabouço fiscal, outra proposta prioritária para a equipe econômica do governo, ficou para agosto. Os deputados só vão retomar o debate sobre o assunto depois do recesso parlamentar de julho. O arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. O projeto já foi aprovado uma vez pela Câmara, mas como foi alterado no Senado, precisa passar por nova análise dos deputados. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais disse que as medidas permitem ao país a retomada do crescimento. Diria que governo, Congresso Nacional e sociedade construíram todas as condições para o Brasil ter uma recuperação econômica sustentável. Aquilo que era central no debate da recuperação econômica do país está sendo aprovado. Aquilo que reorganiza o orçamento público, dá estabilidade para a arrecadação do orçamento,
uma regra permanente que exige a combinação de responsabilidade social com responsabilidade fiscal e a vitória da reforma tributária. Começaram a valer as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, com valores atualizados dos imóveis e da taxa de juros para os beneficiados. O subsídio, que é a parte do financiamento que o governo paga, pode reduzir ou até zerar o valor da entrada que uma família precisa pagar para participar do programa. A partir desta sexta-feira, o Minha Casa Minha Vida passou a ter um subsídio maior, juros mais baixos e imóveis de até R$350 mil. As regras variam de acordo com a renda das famílias. Para famílias da faixa 1, de renda mensal de até 2 salários mínimos, e faixa 2, até R$ 4.400, o subsídio do governo passou de até R$ 47.500 para até R$ 55 mil. O valor máximo dos imóveis para essas faixas ficará entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, a depender da região do país. A taxa de juros para as faixas 1 e 2 também mudou. Nas regiões Norte e Nordeste, passou de 4,25% para 4% ao ano. E nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, passou de 4,5% ao ano para 4,25%. Para as famílias da faixa 3, com renda de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil, não há subsídio do governo. E o teto dos imóveis passou para R$ 350 mil em todo o Brasil. Para essa faixa, os juros ficam em, no máximo, 8,16% ao ano. A expectativa do governo é que as mudanças nas regras do programa estimulem o setor de construção civil e a criação de empregos. A meta é entregar 2 milhões de casas e apartamentos até 2026, inclusive com a retomada de obras que estavam paradas. Mexe com a economia e é um dos grandes geradores de emprego no país, porque a construção civil é uma grande geradora de emprego no país. Então é para impulsionar a economia, para gerar emprego e moradia digna para as pessoas.